Oi gente, como vocês estão? Eu acredito grandes chances desse ser o vídeo mais importante aqui do canal. Se você está ouvindo um barulhinho aqui no fundo de brinquedo, é o meu filho, é o meu bebê, ó, vou mostrar pra vocês. Eu peço pra vocês a paciência, por favor, molde aí o fruto do espírito, estimule essa paciência até o fim do vídeo, porque o assunto que eu tenho pra tratar hoje ele é muito importante. O meu filho é muito novinho, gente, e eu não consigo ter esse controle total sobre ele, então ele vai fazer alguns barulhos ao longo do vídeo. E eu peço que você permaneça aí, por favor, se esforce e fique comigo, porque eu tenho algo muito especial pra falar ao seu coração, que eu acredito que vem da parte de Deus. Bom, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Giovana Galego, você pode me chamar de Gi, eu até prefiro. Mas se você já está aqui com a gente há um tempo, já me conhece, já tem acompanhado, eu quero te dizer que é um prazer enorme poder crescer no conhecimento de Deus, conhecer a Cristo nessa jornada junto com você. Mas vamos lá, vamos ao assunto do vídeo. Bom, por que eu decidi gravar esse vídeo? Eu decidi gravar esse vídeo, gente, porque hoje à tarde eu estava conversando com Deus, estava ali no meu momento devocional, lendo a minha palavra, lendo a Bíblia, né? Lendo a minha Bíblia. E eu comecei a falar com o Senhor como é difícil ser como Ele, sabe? Como eu me frustro quando eu me deparo com uma fraqueza, com algo que eu achei que fosse resolvido, mas ainda está ali me importunando. Ou quando eu identifico coisas internas no meu coração, que são intenções, motivações, que nada prático vai mudar isso, sabe? Por exemplo, existe uma diferença, existem certos pecados, vamos colocar assim, que são coisas externas, que às vezes com uma estratégia, às vezes com hábitos, você muda, né? Então vamos lá, vamos pegar uma coisa boba aqui, mas por exemplo, falar palavrão, não é bobo, né, gente? É errado, é algo que desagrada o coração de Deus, mas assim, falar palavrão ou fofocar, são coisas que se você tomar medidas estratégicas e práticas, há grande chance de você se livrar delas. Então, por exemplo, evitar certos contatos, certas pessoas, evitar certos assuntos. Na hora que a palavra vem, você pensa antes de falar, começa a se controlar um pouco mais, enfim. Para tudo isso, nós precisamos da ajuda de Deus, porque até esse ato de pensar mais, de segurar a palavra antes de soltar, é algo que muitas pessoas vão precisar de uma capacitação divina mesmo para conseguir, porque o pecado às vezes está tão enraizado que ele só sai, você vai se dar conta só depois. Então eu sei que até mesmo nisso, em tudo nós precisamos dele, mas existem coisas que parece que são mais difíceis. Eu não sei se vocês estão me entendendo. Existem coisas que são lá de dentro, lá do profundo, que é uma intenção, que é uma motivação, que o externo tá ok, o externo tá aparente, tá bacana, tá alinhado, mas por dentro ainda existe aquela coisa que te incomoda, ainda existe aquela intenção equivocada, aquela intenção egoísta, aquela motivação egoísta. E eu tava diante de Deus falando sobre isso. Senhor, como é difícil, sabe? Como é difícil, como se tornar semelhante a Ti. E aí, gente, no momento ali de meditação, conversando com Deus sobre isso, o Senhor me trouxe ao coração algumas memórias, algumas coisas que eu já vivi com Ele e algumas outras coisas que eu quero trazer aqui pra vocês. Há alguns anos atrás, 5, 6 anos atrás, começou esse despertar no meu coração, esse desejo, essa paixão pela palavra de Deus. Isso não é algo de sempre, tá? Isso é algo que o Senhor gerou dentro de mim nos últimos anos. Ainda que eu tenha nascido em um berço evangélico, né, como as pessoas dizem, caso você não saiba, eu nasci em uma família que já era cristã, que já frequentava a igreja e, portanto, fui criada dentro, né, do caminho ali evangélico, visitando, frequentando a igreja e assim por diante. Ainda que eu tenha tido essa infância, e eu dou glórias a Deus, porque é de fato uma honra muito grande ter sido alcançada pelo Senhor muito nova, porque eu lembro da minha conversão, gente. Eu lembro quando Jesus chegou na minha vida, eu tinha 5 anos, e eu lembro do dia como se fosse hoje. Então, assim, eu tive essa honra de encontrar a Cristo muito cedo, pela graça dele, porque ele quis, porque uma criança, não só uma criança, né, nós não temos como controlar isso, mas uma criança eu acho que torna isso ainda mais evidente, né, enfim, ele quis que fosse dessa forma. Eu encontrei ele muito cedo, e ainda que eu tenha, ainda que Jesus tenha chegado à minha vida muito cedo, e ainda que eu tenha crescido em um lar que conhecia a Cristo em algum determinado nível, eu não tinha a prática de ler a Bíblia regularmente, e muito menos o prazer de ler a Bíblia.
Ali pelos 9 anos de idade, mais ou menos, eu lembro que foi a primeira vez que eu li o texto bíblico de forma completa, de Gênesis e Apocalipse, por causa de um apelo que o pastor da igreja que eu frequentava fez. Ele meio que desafiou a comunidade a ler a Bíblia completa e distribuiu um cronograma para essa comunidade. Eu tinha 9 anos, lembro também como se fosse hoje. Eu tava ali assistindo aquele culto e ele fez então esse desafio no final do culto. E eu, gente, tenho uma personalidade que eu gosto de desafios. É do meu perfil. E pra glória de Deus, o Senhor usou isso de uma boa forma, né? Mas eu sempre gostei de desafios. Meu pai brinca, né? Quando eu era criança, ele queria que eu fizesse alguma coisa, era só me desafiar, porque eu ia lá e fazia na hora. Então eu lembro que ele falava assim, eu duvido que você consegue fechar aquela janela ali. Eu levantava na hora e fechava a janela. Por causa do desafio, um orgulho, né? Uma coisa de mostrar que eu sou capaz. Eu tinha isso desde criança. Então, quando o pastor falou, eu desafio a igreja a ler a Bíblia toda, eu falei, eu vou ler. Então, foi uma coisa mais de eu vou provar que eu posso, que eu consigo. E de fato, gente, eu peguei aquele cronograma bíblico e eu li a Bíblia inteira, aos 9 anos de idade. E eu lembro que muita coisa eu li só pra cumprir o desafio, eu não entendia nada, mas eu tava ali, né, frequentemente na disciplina, lendo aquela palavra. E eu tenho uma lembrança dessa primeira experiência de ser uma leitura muito vaga, uma leitura meio assim tediosa, uma coisa meio eu vou cumprir isso aqui pra provar pra mim mesma que eu consigo, porque eu não precisava prestar contas a ninguém. E então era uma coisa realmente, uma competição que eu tinha comigo, sabe? E eu realmente li. E eu creio, gente, que o Senhor não desperdiça, tinha um propósito naquilo. Mas foi só uma leitura realmente tediosa e de forma ali a cumprir aquela meta, bater aquela meta, e foi só isso. Depois disso, eu lembro que com 10, 11, 12 anos, eu lembro de episódios muito pontuais em que eu fui ao texto bíblico em momentos que eu não estava bem, e ao ler o texto eu sentia um preenchimento, sabe? Eu sentia que a vida, ela voltava pra mim, sabe aqueles dias que você tá sentindo meio morto, aí eu li a palavra e parece que a vida voltava? Eu lembro desses episódios pontuais, e eu lembro que uma das coisas que eu mais gostava quando eu ia pro texto bíblico e lia aquilo e vinha vida no meu coração, era por causa dos limites. Sabe? Eu sempre gostei de regra, isso sempre me trouxe paz, porque a minha mente, gente, ela é uma mente muito tumultuada, vocês não estão entendendo. É muita bagunça, é muita coisa dentro da minha cabeça, me causa uma certa ansiedade e até um certo peso, assim, sabe? Uma sobrecarga. E quando eu li a Bíblia era tão... Ela tem as coisas tão claras pra mim, tão alinhadas ali, então esse é o caminho certo, essa direção... Faz isso. Então era como um bálsamo, uma calmaria. Eu não precisava mais lidar com aquela confusão de pensamentos. Bastasse que eu seguisse o que estava ali. Então eu lembro de ter vivido momentos e experiências assim, que foram uma bênção na minha vida. E eu sei que era o Espírito Santo cuidando de mim e o Senhor me amando desde criança. Ele ama os seus filhos desde toda a eternidade. Enfim, então eu lembro de ter esses momentos com Deus. Mas passaram-se os anos. Eu já contei meu testemunho aqui. Quando eu cheguei na minha adolescência, muita coisa aconteceu, eu me distanciei do Senhor de coração, continuava frequentando a igreja, mas o coração estava bem longe. Comecei a me envolver com os pensamentos bem equivocados. Enfim, já tenho testemunho aqui, eu não vou me alongar nesse ponto. Fato é que passaram-se os anos e eu não lembro nem de ir à Bíblia, tá? Talvez eu tenha ido, porque como eu frequentava a igreja, e eu frequento ainda, tá, gente? Mas assim, eu frequentava a igreja, mas com o coração não estava lá, eu me envolvia também em vários ministérios. Então, talvez eu tenha ido à Bíblia nessa estação da minha vida para cumprir com as minhas responsabilidades nos ministérios, tá? Mas pra você ter uma noção de quão morta espiritualmente eu estava, eu não tenho lembranças disso. Eu não lembro de ter acesso à Bíblia nessa fase da minha vida, nessa estação. Olha que loucura. E aí, quando eu casei, eu já tava lá pra quase 21 anos, foi quando começou essa sede vir assim com tudo dentro do meu coração. Uma coisa de eu quero, não é eu preciso, eu quero ler a palavra, eu quero estar com a Bíblia. E quando eu li a Bíblia, eu tinha muito prazer em estar ali. E muitas dúvidas, muitas perguntas, e eu queria a todo custo encontrar essas respostas. E aí, gente, eu comecei a ir à Bíblia, ir ao texto bíblico com a mesma mentalidade lá da infância, dessas experiências da infância que eu tinha falado pra vocês. Quando eu ia pro texto, o que eu tentava fazer ali no texto? Eu tentava me encontrar no texto. Como assim, Gi? O que você tá querendo dizer? Por exemplo,
Quando eu lia um texto histórico, eu tentava me ver nos personagens. E geralmente eu me via naquele personagem que tinha se superado, né? Eu me via naquele personagem que tinha se superado. Eu me via também nos defeitos dos personagens, mas a gente não dá muita bola pra isso, né? Eu me via mais naquela coisa da superação, de Deus vai me fazer ir, vai me fazer ir adiante. Eu lembro também que eu tinha muita dificuldade com textos onde as fraquezas humanas eram expostas. Textos históricos, né? Histórias onde o pior do homem era revelado e ainda assim Deus estava com ele. Eu não entendia isso, porque a minha mente era muito religiosa. Então na minha cabeça era assim: como Deus pode permanecer com Abraão depois que ele mente, sabe? Depois que ele falha e não confia em Deus? Como Deus pode ter permitido que Jacó fosse aquele que carregasse a promessa, se Jacó era um cara que armava situações, era um rapaceiro, entende? Na minha cabeça aquilo não fazia sentido. Eu lembro que quando eu lia, eu ficava assim: eu não entendo. O Senhor, por acaso, aprova esse tipo de coisa? Por que o Senhor está com esses homens fazendo o que eles faziam dentro dessa história? Eu tinha muitos esses dilemas dentro de mim. Quando eu ia para as cartas ou para os evangelhos, aí eu me via nos ensinamentos, né? Então, por exemplo, aquilo que Jesus disse que não é aprovado aos olhos do Senhor, as práticas que são reprováveis por Deus. Aí eu olhava para mim e pensava: eu pratico isso, então eu preciso mudar. Ou olhava para aquilo e era uma prática que é louvável, algo que Deus aprova. Aí eu olhava e falava: eu preciso praticar isso porque é louvável aos olhos do Senhor. Então era mais ou menos com esse olhar que eu fazia a leitura ou meditava no texto bíblico. E o que eu quero dizer, gente? Primeiro de tudo, que isso não está errado, tá bom? Não tem problema. Isso é uma forma, isso tem seus benefícios. Eu creio que não só tem, como Deus usou isso nos últimos anos da minha vida, foi muito bom, tá? E tem seu uso, tem seu mérito, eu não estou reprovando isso. Mas eu fui descobrindo com o passar do tempo que existe algo a mais disponível. Existe algo melhor disponível. E é isso que eu quero compartilhar com você. Eu quero que você tenha acesso ao melhor de Deus. Eu quero que você tenha acesso ao que há de melhor disponível para você quando o assunto é Escritura Sagrada. Então, vamos lá, vou te dar um exemplo para isso ficar cada vez mais prático, tá? Eu lembro de estar estudando o Sermão do Monte. E aí eu pegava e lia o Sermão do Monte, e quando eu lia aquilo, uma clareza muito grande vinha dentro da minha mente. Uma clareza, assim, uma paz. Era como se a luz realmente viesse, a confusão mental saísse, e eu então chegasse à conclusão: é isso, é assim que eu tenho que viver, é isso que eu tenho que fazer. E aí eu entrava num certo desespero, porque eu pensava assim: mas eu vou esquecer. Porque era exatamente isso que acontecia. Eu vou esquecer, eu vou virar as costas pro texto, eu vou ir viver a minha vida normal, e eu vou esquecer que esse é o caminho, que esse é o certo, que é assim que eu deveria viver. A confusão vai voltar à minha mente e eu não vou conseguir praticar aquilo que eu estou lendo e que eu estou estudando. Eu entrava nesse desespero de eu vou esquecer, e aí eu começava a usar de técnicas para não esquecer. Então eu começava a escrever o texto, copiar os versículos, tentar decorar de toda forma. E mais uma vez, gente, eu repito, não há nada de errado com isso. Escrever os versículos, decorar os versículos, tá tudo bem, são disciplinas espirituais, é você mostrando pro Senhor a sua sede por Ele, o seu desejo de ter a palavra dentro de você. Tá tudo bem, tá? Mas eu quero te levar para um nível mais profundo, então vamos lá. Eu ficava desesperada e eu queria fazer isso. Eu queria colocar de fato o texto dentro da minha mente, no meu coração, como a palavra instrui. E eu tava fazendo isso do jeito que eu conseguia. Então eu ia lá, decorava, colocava post-its, carregava os post-its comigo dentro da bolsa do estágio, dentro dos cadernos da faculdade. Pra onde eu fosse, eu tentava de alguma forma me cercar da palavra, porque eu queria, de fato, vivenciá-la. Mas eu não conseguia. E às vezes, mais do que paz, aquilo me trazia um certo desespero, porque eu me frustrava constantemente, porque mesmo fazendo tudo isso, eu não conseguia lembrar do texto e muito menos praticar o que estava ali. E às vezes essa é a tua realidade. É mais ou menos isso que tem acontecido. Até que houve um dia em que algo aconteceu e o Espírito Santo de alguma forma abriu os meus olhos e eu entendi com o coração, com o espírito, de que eu tinha um espírito vivo dentro de mim, de que o Espírito Santo de Deus habitava em mim,
que o próprio Cristo estava em mim através do Espírito Santo e que, portanto, ele me lembraria e me ensinaria daquilo que eu estava me alimentando, entende? Então, qual era o meu papel? Ir à palavra e me alimentar e passar tempo ali me debruçando sobre ela. O Espírito Santo é aquele que vai gravar essa palavra no meu peito e na minha mente, de forma a fazer com que, quando eu me levantar, quando eu sair desse momento, eu possa simplesmente ir viver a minha vida, e vivendo a minha vida, ele vai me fazer lembrar e vai me fazer praticar aquilo que ele escreveu no meu peito e na minha mente. Gente, ter entendido profundamente essa verdade fez toda a diferença. Sabe por quê? Porque o reino espiritual, ele se move por fé. E quando eu verdadeiramente tive fé nesse Jesus, eu verdadeiramente criei naquilo que está escrito e confiei de que há um Espírito Santo, de que eu não sou órfã, de que o próprio Deus habita em mim, de que eu posso confiar, de que Cristo está em mim, de que pela fé, pela graça derramada sobre a minha vida, Ele está me conduzindo em um caminho de santificação. Quando eu verdadeiramente depositei fé nisso, fez diferença, fez muita diferença. Então, a primeira lição que eu quero deixar aqui nesse vídeo é que o ler a Bíblia, entender com o coração, com o espírito, a verdade revelada nessa escritura é uma capacitação que vem do alto. É algo que vem do alto. É uma graça derramada pelo próprio Deus, não é pela nossa força. Então, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida e até profetizar, por que não, de que Deus tem esse dia reservado para você. Vai chegar o dia em que algo vai acontecer e os seus olhos vão conseguir encarar o texto bíblico de um modo elevado, de um modo superior, onde você vai conseguir depositar a sua confiança no Espírito Santo de que Ele está te revelando e te dando entendimento a respeito das Escrituras. Esse é o primeiro ponto. Então, em nome de Jesus, que essa revelação, ela venha à tua mente, ao teu coração. Que em nome de Jesus, essa graça seja derramada sobre você, essa capacitação celestial para que você conheça e cresça no conhecimento da Escritura e, portanto, no conhecimento de Cristo. A segunda coisa é que quando o Espírito Santo vira essa chave, né, usando a linguagem aqui da nossa geração, quando o Espírito Santo te dá esse entendimento, gente, você vai perceber um modo diferente de ler o texto bíblico. Quando você for ao texto bíblico, você vai começar a ler esse texto e você não vai ver apenas palavras escritas, mas você vai quase que praticamente enxergar a palavra encarnada. Você vai começar a ver Jesus Cristo em todos os cantos. E em vez de se procurar no texto, você vai começar a procurar a Ele, porque nada mais importa. E é aí, gente, que vem o terceiro entendimento. Então, primeiro, há um Espírito Santo que te conduzirá nesse caminho. É Ele que te ensina todas as coisas. Ele foi deixado aqui para nos ensinar todas as coisas. Segundo, esse Espírito Santo, ele revela o Cristo, ele aponta para o Cristo. Então você começará a ler a Escritura e a viver de modo diferente. E esse modo de viver, esse modo de ler, será olhando o Cristo, enxergando o Cristo em todos os lugares. Você olhará para a Escritura e não verá apenas a palavra escrita, mas a palavra encarnada. E a terceira coisa é que à medida que você vai enxergando a palavra encarnada, à medida que você vai vendo Jesus na Escritura e conhecendo a Ele, você vai sendo transformado. A sua mente vai sendo espiritualmente transformada. Você vai se tornando nova criatura através do conhecer de Jesus, através do andar junto, do caminhar junto, do contemplar. Eu não queria usar essa palavra contemplação porque eu acho que ela é difícil para algumas pessoas. A gente não tem o hábito de usar ela. Mas eu acho que ela é muito apropriada, então é difícil até achar outra. Contemplação, gente, tem a ver com focar os olhos em algo e observar aquilo, observar, a ponto daquilo internalizar e se tornar você. Então, à medida que você cresce no conhecimento de Jesus, Ele passa a ser formado dentro de você. E você então começa a expressar aquilo que a Bíblia diz que você deve expressar. Você começa a viver como a Bíblia diz que você precisa viver. Não é por força, gente.
é verdadeiramente pelo Espírito Santo de Deus. Pensa comigo. Se você pegar toda uma coleção de livros de um determinado autor e ler toda essa coleção, você com certeza vai chegar ao fim da coleção sabendo muito sobre esse autor, conhecendo o jeito dele de escrever e até supondo algumas coisas a respeito dele, de como ele enxerga o mundo, de como é a personalidade dele, por causa da forma que ele escreve, por causa do conteúdo que ele escreve. Isso é muito natural. Mas é muito diferente de quando você é amigo desse autor, de quando você vive com esse autor, de quando você mora na mesma casa que esse autor, de quando você passa os dias com esse autor. Aí você verdadeiramente conhece esse autor. E quando você verdadeiramente conhece esse autor e caminha com ele muito, você começa até a copiar ele em algumas coisas. Gente, isso é natural, nosso cérebro faz isso. Mesmo a gente não querendo. Você se torna muito parecido com quem você muito caminha. Pode ver. Nós temos muito dos nossos pais, mesmo aquilo que a gente não curte, a gente replica por causa da caminhada. Quando você é casado, você começa a se tornar parecido com o seu cônjuge por causa da caminhada. Essa é uma regra, gente. Esse é o comportamento do nosso cérebro e não é diferente com Cristo. Quando você começa a enxergar Jesus na Escritura, você começa a se tornar parecido com Ele. Então, nós deveríamos ir para o texto bíblico menos com uma mente técnica, religiosa, de tentar construir um manual de regras para seguir, de construir aquilo que nós devemos fazer e o que não devemos fazer, menos como um manual e mais como uma pessoa que eu quero conhecer. E quando eu conheço essa pessoa, eu começo a me parecer com ela. Quando eu ando com essa pessoa, eu começo a me parecer com ela. Entenderam? Então, primeiro, a melhor forma de ir à palavra, de ler a Bíblia, é debaixo de uma capacitação divina, de uma graça que só Deus pode liberar sobre a sua vida. Então, ore por isso e com certeza Ele vai responder e Ele vai te dar, porque é uma oração, gente, alinhada ao coração dele. E Jesus diz que tudo aquilo que nós pedíssemos no nome dele, o Pai nos responderia, o Pai nos daria, porque todos que pedem algo em Cristo têm o seu coração alinhado a Cristo, entende? Então, essa é uma oração que está alinhada ao coração de Deus, Ele com certeza vai derramar. A segunda coisa é mais prática, né? Talvez. Quando você for pro texto, pare de se procurar no texto. Não fique tentando se identificar com um personagem ou pegar algo ali sobre você. Ou melhor, não é que você não deve fazer isso, mas se esforce, se desafie a ir além. Em vez de se procurar no texto, procure a Cristo. Pense, o que esse texto me diz sobre Cristo? O que esse texto tem a ver com Cristo? Por exemplo, quando você estiver nos textos históricos, pense, por que isso aconteceu? Por que Deus quis deixar isso registrado na Escritura Sagrada? O que isso tem a ver com Cristo? Porque a palavra diz que tudo aponta para Ele. Jesus estava caminhando com seus discípulos no caminho de Emaús, e quando ele estava ali caminhando, ele já tinha ressuscitado. Ele começa então a mostrar para os discípulos onde ele estava na lei de Moisés, nos Salmos e nos Provérbios. E a Bíblia diz que depois disso o entendimento deles foi aberto. Então, gente, Jesus está em toda a Bíblia. Se ele disse, é porque ele está. Então, quando você estiver na história, nos textos históricos, pense o que essa história contribui para Cristo, de que forma ela aponta para Cristo. Quando você estiver lendo os evangelhos, busque em Cristo o exemplo de vida, o exemplo de homem que você deseja ser, admire-o, contemple-o. Quando você estiver nas cartas, pense em como esses ensinamentos práticos das cartas apontam para a pessoa e para o caráter de Cristo. Terceira coisa que eu falei aqui, descanse no Senhor, porque você está alimentando o seu espírito, você está contemplando Ele, então naturalmente você vai começar a expressá-lo. Então apenas descanse, porque caminhar com Ele é um caminho de prazer e de deleite, e bem menos de religião. Eu não estou dizendo para que você não leia a Bíblia, muito pelo contrário, o vídeo é sobre isso. Eu não estou dizendo para que você não ore, faça isso, peça pela ajuda do Senhor, peça para que Ele escreva a lei dele no seu coração e na sua mente. Eu não estou dizendo para você não ir à igreja, vá à igreja, porque lá você vai aprender sobre Jesus também com os seus irmãos, você vai receber ajuda, você vai ser aperfeiçoado e lapidado no relacionamento com o próximo, você vai adorar em conjunto, então não deixe de ir. O que eu estou dizendo para você é fazer essas coisas com um coração diferente, e com esse coração diferente você vai ser transportado para um novo nível em Jesus. E eu quero concluir esse texto, gente, com duas coisinhas mais práticas, mas que eu peço que você lembre isso para te ajudar. A primeira coisa é que aqui no canal
você vai encontrar ajuda para conseguir ler a Bíblia dessa forma. Eu me comprometi com o Senhor a compartilhar de forma gratuita esse entendimento das Escrituras, lendo Gênesis e até Apocalipse com os olhos de alguém que está encontrando Jesus em cada página, em cada canto desse texto. E por que eu fiz isso, gente? Porque lembra que eu contei pra você lá no começo do vídeo que há alguns anos Deus começou a me despertar para isso? Então, quando Deus começou a me despertar para isso, eu fui atrás de ferramentas, eu fui atrás de informação, eu fui atrás de conhecimento para me ajudar nessa trajetória com o Senhor. E o que acontece é que eu descobri e conheci sim ferramentas muito boas, mas todas com alto custo. Todas não, mas boa parte muito custosa. Toda vez que eu encontrava um bom material, eu me deparava com uma teclinha escrito "compre agora", entendeu, gente? E assim, tá bom, tudo bem, mas eu tive muita dificuldade de encontrar boas pregações, bons conteúdos, pessoas com gabarito que pudessem passar informação de qualidade e gratuita. E eu não estou falando de qualquer coisa, eu estou falando da palavra de Deus, que é algo que deveria estar acessível para todos. E o entendimento dela também, porque todos têm o direito de se aprofundarem no Senhor e de não ficarem no raso. Por conta disso, eu comecei a liberar vídeos aqui de Gênesis e Apocalipse. E eu estou fazendo o máximo que eu posso para entregar nesses vídeos o melhor que eu posso. Informação, contexto, para te ajudar a olhar para a Escritura com esse coração que eu tenho falado aqui desde o começo do vídeo. Então, se você ainda não conhece esse projeto, não conhece esse trabalho, está tudo aqui, gente, gratuitamente. E eu estou comprometida com isso, eu vou até o fim. Então, vá lá, conheça o canal, use isso como uma ferramenta auxiliar. Que isso fique bem claro, auxiliar. E aí eu entro no segundo ponto que eu quero falar para encerrar o vídeo. Não dependa de mim e não dependa de ninguém. Gente, eu sou apenas um ser humano como você. Estou no processo como você. Sou tão falha como você. Não sou detentora de todo conhecimento. Eu apenas estou aqui para auxiliar, para ajudar. Você depende somente do Espírito Santo de Deus. Então, por favor, vá a Ele antes de tudo. Vá a Deus antes de tudo. E use os meus conteúdos e o conteúdo de outras pessoas de Deus que estão nos abençoando. Use somente como ferramentas de apoio. Mas não considerem eles, gente, nada mais do que apenas um ser humano que, como vocês, estão crescendo na caminhada com Jesus Cristo, tá bom? De forma prática, se dentro da sua rotina você só tem tempo para orar, ler uma porção da Bíblia e sair para viver o seu dia com aquele texto no coração, pensando sobre ele, internalizando ele, faça isso antes de tudo. Essa é a prioridade. Não troque o seu tempo de qualidade e intimidade com Deus para me ouvir, nem para ouvir ninguém. Você primeiro precisa ouvir a Deus. Se você só tem tempo para orar e para ler uma porção da Bíblia, faça isso. E quando você tiver um tempo, seja um tempo separado, seja lavando a louça, seja limpando a casa, seja enquanto você faz alguma atividade que dá para ouvir algo, aí sim, aí você vem aqui e use as ferramentas de apoio que eu estou disponibilizando e que outros irmãos aí estão disponibilizando também e que agregam e abençoam sua vida. Lembre-se, auxílio, ajuda, ferramenta de apoio, nada mais do que isso. Deus te abençoe e eu desejo profundamente que você vá a um nível muito mais profundo com Jesus. Beijos!